Olá, quarto ano A, continuando a nossa nona semana, nós vamos aqui para sexta-feira, dia 7 de maio, né? Nossa aula 2, no caso, com matemática no livro, História e Geografia impressa. Continuando aquela aula de classes numéricas, né, de observar a casa e como o número vai crescendo e o valor do numeral em cada casa, nós vamos fazer essas atividades aqui. Aqui me mostra uma catraca, que é igual aquelas de ônibus, né? E tem um visor, tá vendo aí, ó? Esse visor está marcando 9.999. Ele quer saber, no caso, qual seria, se passasse mais uma pessoa, no caso, né, nessa catraca aí. Para qual iria essa quantidade do visor? Vamos lembrar do que eu expliquei na outra aula. Então, vou aumentar aqui para ganhar mais espaço. Então, pensa comigo. Se eu tenho aqui, né, 9.999, correto? Eu tenho aqui a dezena, a unidade simples, né, a dezena simples e a centena simples. Aqui eu já começo o quê? A classe dos milhares, né? Classe dos milhares, no caso, a unidade de milhar, certo? Para eu crescer esse número, eu quero que você entenda uma coisa. Tudo começa na unidade simples. Sempre que eu vou acrescentar mais um aqui, mais uma pessoa, e para saber quanto vai valer dali em diante, não vai acrescentar aqui ou aqui. Não, acrescenta começando ali na unidade, e um vai empurrando o outro, digamos assim. Porque você tem que lembrar uma coisa, cada casa, ela no máximo, ela vai conter 9, até um logaritmo 9. Encheu, ela tem que formar uma nova casa. Então, por exemplo, se eu acrescento aqui, nessa casa da unidade simples, mais um nela, ela vai dar 10. Eu posso colocar o 10 aqui? Não posso fazer isso. Então, eu vou zerar a casa e vai um para cá. Aqui também vai acontecer a mesma coisa. Vai virar 10. Eu zero aqui e vai um para cá. Aqui também vai zerar aqui e vai um para cá. Só que aqui nem existe, aliás, vai existir, né? Aí você vai juntar que também vai zerar e vai ir para cá. Ué, mas aqui nem tinha casa, não é isso? Exatamente. O que vai acontecer aqui agora? Vai formar uma nova casa aqui, que é a dezena de milhar. É assim que o número cresce. O número vai sendo formado conforme vai sendo passado de uma casa para outra. E sempre nessa direção, ó. Sempre naquela direção, da direita para a esquerda. Então, significa que essas casas aqui não é zero de vazio. São casas que encheram e formaram nova casa. E formaram novas casas daqui para lá, ó. Foram enchendo, tá vendo? Então, significa que esses zeros aí, ela encheu, passou do 9, certo? E precisou ir para outra casa. Então, ele é um símbolo de casa cheia e novo número, nova quantidade. Até o ponto em que eu formei uma nova casa de maior valor, porque está na dezena de milhar. Essas casas formadas vão ser sempre de maior valor, certo? E é o que você vê na explicação aqui abaixo, ó. Com o ábaco, lembra do ábaco? Eu tenho a representação, como aqui vai ter um 9.999. É a mesma coisa que eu estava te explicando, certo? Significa o quê? Que ele vai juntar mais um ali, nessa unidade simples aqui. Ela vai encher, não vai? Então, vai acontecer o quê? Observa aqui ó, no outro. Ela vai zerar e vai passar para outra casa. Só que essa casa também vai zerar, não vai? Vai encher, aliás, né? Então, ela vai ter que zerar e passar para outra. É o que aconteceu aqui, ó, tá vendo? Zerou, passou para outra. Aí, continuando, né? Esse empurra aí de número para crescer, você vê que vai passando, até o momento em que eu vou chegar à nova casa, a dezena de milhar, neste caso aqui. O que aconteceu? Eu zerei porque encheu, né? E formei uma nova casa, que no caso aqui é o quê? 10.000, ok? E é assim que o número vai crescendo, certo?
Olha aqui a explicação de forma decomposta. 9.999 mais 1. Quanto isso vai dar? 10.000. Então, toda essa explicação que nós vimos aqui de como o número faz esse crescimento, esse aumento de casa e aumento de valor, claro, né? Que aumenta o valor. Casa nova, maior valor. Eu tenho um valor maior. Então, você vai me dizer aqui, ó, qual é o número que vai formar, né? Se uma próxima pessoa chegar ali e passar naquele local. Continuando, você vai observar o número que está aqui, que é esse 10.000 que nós encontramos, e vai responder algumas coisinhas sobre ele. O valor dele em unidade de milhar, o valor dele em centena, em dezena e em unidade simples. Lembrando que, quando você fala em unidade simples, é o que compõe todo o número, porque qualquer número, para ele chegar a 10.000, são 10.000 unidades simples. Eu juntei de um em um para isso acontecer. Agora, se eu olhar valor de casa isolada, aí é diferente, né? Aí, para você entender ainda mais essa questão do crescimento do número, nós temos esse exemplo desta reta aí, ó, tá vendo? É uma reta de crescimento do número. Aqui há uma sequência. Está crescendo de 100 em 100. Deu para entender? Está crescendo de 100 em 100. Ó, de 10.000 foi para 10.100, 10.200, 10.300, 10.400, 10.500. Isso significa que há um crescimento de 100 em 100. Essa é a sequência. Desse mesmo jeito do exemplo, você vai fazer os de baixo aqui. Ó. A letra A, você vai descobrir qual é a sequência. E onde tiver faltando algum número, você vai colocar. Por exemplo, aqui do 10.000 foi para o 11.000. Do 11.000 foi para o 12.000. Quem seria o próximo? E me responde, de quanto em quanto ele está crescendo? É isso que você vai fazer na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Você vai observar cada reta, qual é a sequência em que ela está crescendo, de quanto em quanto. É só ver a diferença de um número para o outro. E onde tiver essas lacunas aqui, ó, esses espaços, você vai preencher com o próximo número que faltou. E aqui embaixo deles, né, tem uma frase esperando você dizer de quanto em quanto o número está crescendo, ok? E continuando a nossa aula 2, agora na atividade impressa, nós vamos para História e Geografia. Nós vamos começar um pouco a parte de História, né, que até agora a gente está vivendo Geografia. Vamos falar... esse capítulo ele vai falar dos tempos antigos, da pré-história. E para começar isso, ele vai falar sobre os fósseis. Os fósseis, como eu vou dar uma lida na explicação aqui, mas eu quero que depois você também leia, faça a sua parte de leitura. Sempre lembre disso, mesmo que eu leia aqui, você tem que ler. Os fósseis são as melhores provas de que nosso planeta foi no passado habitado por diferentes seres. A maioria dos fósseis é encontrada em rochas sedimentares e consiste em restos e impressões de seres vivos, pode ser animais ou plantas, que habitam a Terra. A paleontologia, ela é uma ciência que estuda os animais e vegetais fósseis, né, do passado. Pelo estudo dos fósseis, os paleontólogos, né, conseguem fazer uma boa investigação e estimativa da idade do fóssil. Então, como é que a gente sabe que existiu outros seres, né, plantas que não são do jeito de hoje, animais que não são do jeito de hoje? Como é que a gente sabe que isso existiu há milhões e milhões de anos atrás, né? E como é que a gente sabe que foi há milhões e milhões de anos atrás? Através dos fósseis. Os fósseis, eles são restos ou então pegadas, marcas que viraram pedra. Praticamente são pedras. Fossilizar, né, é porque petrificou. Geralmente fica enterrado embaixo de sedimentos, de rochas e terra, e acabam, é claro que numa produção de milhões de anos e com muitos elementos químicos da própria natureza do solo, né, acaba virando como se fosse uma espécie de pedra, né, ela petrifica. Isso pode acontecer com restos desses animais, como, por exemplo, dentes, né, ossos, ou até o cocô mesmo deles pode petrificar, ou a marca
também a marca de uma folha em algum lugar, a marca de uma pata, uma pegada em algum barro que acabou fossilizando, ou seja, acabou petrificando com o tempo. Mas isso com milhões e milhões de anos e com os elementos químicos necessários para que aconteça isso. E o ser humano conseguiu uns métodos, né, para observar quanto tempo houve essa petrificação, né, essa fossilização. Então, isso é o fóssil, ele é a prova da existência de outras espécies, né, que viveu há muito tempo atrás, há muitos milhões de anos atrás. Então, aqui você tem uma atividade bem simples e bem legal sobre o que nós estamos falando. Você está vendo essa sequência aqui, ó, que vai seguindo assim? Você vai fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó, certo? E vai descobrir a resposta daqui, ó, dos tipos de exemplos de fósseis aí, certo? Você entendeu? Então você vai pegar, aqui ele começa nesse quadrinho, não é? Aí ele segue para onde? Segue para cá. E daqui ele vai para cá, ó. Ele faz assim. Só eu não vou fazer o resto, só estou dando a dica, certo? Aí você vai continuar. Por onde ele passar, vai formar na sequência o nome das duas palavrinhas que completam essa frase embaixo. Depois eu gostaria que vocês assistissem, né, ao vídeo que está aqui, que faz uma explicaçãozinha bem simples e interessante, bem legal para entender o que são os fósseis, tá bom? Espero que tenham entendido e até a próxima!